Cerca de 1.200 famílias do distrito de Namaacha, província de Maputo, reclamam da poluição ambiental causada pela mineradora Multipedra de Mafuiane. Os moradores acusam esta empresa de causar a poluição da água do lago e aumentar os níveis de degradação ambiental, resultantes da extração de pedra e exposição à poeira. Olá, seja bem-vindo ao Janela de Integridade. Antes da empresa, nós estávamos a beber essa água aqui. Bebíamos aqui, não tínhamos problemas. Mas quando a empresa veio, começou já a fazer o serviço. Então, a poluição daquela poeira aí, ainda já a poeira consegue já alastrar para todo lado. Nipongo aí que ele quase anda com anúncio com bagai, mas como é que você não ganha anúncio aí mano? Eu sou para aí, mas ali que lá me vai tribunal da na marcha, vai ter que cala, mas não mulher com. Quando chegaram ali, tinha canais de água a sair quando chover. Mas agora eles chegaram a fechar os canais. Essas são as consequências que afetam cerca de 1.200 famílias ao redor da Pedreira, uma mineradora que faz parte do complexo industrial de Pedreiras que se dedica à exploração deste recurso na localidade de Mafuiane. Sociedade comercial por cotas de responsabilidade limitada de direito moçambicano, certificada a 23 de setembro de 2013, com sede na província de Maputo, Vila de Namaacha, matriculada pela Conservatória de Registro das Entidades Legais sob o número 100 28 71 45. Gracinda Costa, moradora desta localidade, relata como a comunidade vivia e dependia da lagoa para a obtenção do líquido precioso para sua subsistência. Mas agora não tem que colher, mas já não ganha poeira, ali entra poeira. Mas tem uma bacia, uma necessidade só, mas já não ganha poeira porque não ganha copone. Uma fonte natural que sempre serviu de recurso para a satisfação das necessidades dos moradores de Mafuiane. Esta água aqui é natural, então quando enche esta água aqui, pode cair muita chuva, isso nunca parou a água, cerca que não temos água. Até que tudo mudou. Escola 2012. Kama já uma beuta boa pedra ali dizengana zola za multipedra kona já kunga sikona já mangata explosivo lokutiba a poeira za nkwazi wela kola nzeni mimova mova ba hlantswa kolo eu gama já beta ukana ngameni kusunkuna ukapa não pode isso enseja só faz isso porque a matla é consumir. A fonte histórica e natural de acesso à água para os moradores da zona I na localidade de Mafuiane foi sendo gradualmente alterada devido à exploração da pedra. Aquela água que nós víamos já beber desde que nascemos, já eles como estão a usar aquilo aí, aquela pedreira está cheia daquilo aí de sujidade, porque não tratam aquela água. Ciente do impacto negativo que afetava não somente a população ao redor da pedreira, mas também a comunidade de Mafuiane em geral, que para obter água recorre à lagoa, a Multipedra comprometeu-se a desinfetar a água com regularidade, porém, há tempo que não o faz. A kusungune na mabega vai tirar certeza, vai tirar sua cloro. Mas já vai 4 anos você tirar chumbo. E mais uma solução para fazer face à situação da poluição da água da lagoa foi implementada. Essa empresa havia feito manobras, ter tanque ao lado, para então enviar água para outros tanques, para outras zonas. Mas que agora, se foram fechados, se quem fechou são elas, ou são quem que fechou, já não temos água. As reivindicações sobre a falta de cumprimento do acordado foram canalizadas ao nível das autoridades locais, sem nenhum resultado satisfatório. A única alternativa que resta é consumir água suja, resultante das poeiras que invadem a lagoa, sua única fonte para a obtenção de água para o consumo. Lagoa esta que, devido ao bloqueio das vias de acesso, além de culminar no aumento da distância a percorrer para o acesso à água, o caminho alternativo é mais difícil.
e mais um dano à comunidade e ao meio ambiente é reportado. O que muito insiste aqui são constipações. Toda a poeira está dentro das casas. Veja, essas árvores estão a morrer por causa da poeira. Sheila Abdul Nhankal, educadora ambiental na Cooperativa de Educação e Pensar, explica que a perda da biodiversidade faz parte do impacto ambiental que advém da exploração insustentável da pedra neste local. É uma situação muito crítica sob o ponto de vista da saúde humana e bem como sob o ponto de vista ambiental. Pode-se perder a biodiversidade, porque ao explorar essas áreas também temos que saber que há seres que adequam-se melhor a esses ambientes, vão migrar infelizmente para outras áreas e aquele local já não vai ter mais atratividade faunística, bem como florística. As vibrações são verificadas durante o processo de detonação da rocha, afetando as comunidades, visto que a propagação das vibrações provoca queda de objetos e rachaduras nas paredes das casas, que geralmente são de construção precária. Nos primeiros dias, eles davam sinal de pôr uma bandeira vermelha para dar sinal que hoje queremos fazer aquilo, a explosão. Mas hoje já não nos avisa. De repente você não pensou nada, sentado aí, a diverter, a começar a vibrar. Depois houve um gudu. As nossas casas saem rachas, como estão a ver aqui. A linha B do artigo 117 da Constituição da República de Moçambique garante a necessidade de salvaguardar o meio ambiente e a qualidade de vida na exploração dos recursos naturais. Igualmente, a Lei nº 20/97, de 1 de outubro, que regula o processo de avaliação do impacto ambiental para o projeto suscetível de provocar impactos consideráveis sobre o meio ambiente, preconiza que a exploração dos recursos naturais deve ocorrer em harmonia com as melhores e mais seguras práticas mineiras e socioambientais com vista a desenvolvimento sustentável a longo prazo. No entanto, a multipedra nesta localidade viola o estabelecido. A equipa do Media Lab confrontou esta empresa com base nas reivindicações da comunidade e esta mostrou-se indisponível. Durante mais de 2 meses, a equipa do Media Lab submeteu esta credencial para obter o posicionamento da multipedra em relação à poluição ambiental causada no processo da exploração da pedra. No entanto, esta mostrou-se indisponível. E enquanto esta pedreira mostra-se indisponível a argumentar acerca da poluição ambiental causada durante o processo de exploração da pedra, o governo de Namaacha garante, em cooperação com a estrutura administrativa da localidade de Mafuiane, que tem feito ações de monitoria de modo a garantir uma exploração sustentável da pedra e reconhece as dificuldades que a população local tem vindo a enfrentar devido à exploração da pedra. Realmente esta pedreira vem criando alguma poluição para a água. O governo do distrito iniciou alguma atividade com todas as pedreiras, que é uma forma de persuadir a essas pedreiras na execução das suas atividades, terem em conta com o impacto ambiental que elas podem provocar para a comunidade. E é partindo da avaliação do impacto ambiental e da base do licenciamento que Rui Mat, pesquisador do Centro de Integridade Pública, vê a solução para mitigar as consequências ambientais da atividade extrativa. Qualquer atividade extrativa, ela, de uma ou de outra maneira, ela causa um certo nível de poluição. E, por conta disso, ela passa por um processo de uma licença ambiental da sua atuação. A licença ambiental, ela traz lá os aspectos de risco da atividade e como é que esses riscos podem ser mitigados. Opinião partilhada por Nhankal, que afirma: o que tem que acontecer é que hajam esses projetos adequados à legislação ambiental, para que essas atividades ocorram, mas tenham em conta o aspecto ambiental que pode vir a ocorrer ao desenrolar dessas atividades. Enquanto o impasse entre as famílias e a multipedra prevalece, o governo de Namaacha assegurou que irá deslocar-se a Mafuiane para averiguar. Bom, nós vamos aproximar, temos conhecimento de até algum ponto sobre este problema que a pedreira tem causado
não com tanta prioridade, com tanta propriedade como refere, mas nós vamos aproximar a pedreira, vermos até que ponto esta situação está mesmo desgastar a própria população. Sobre a solução para a observância das melhores práticas, tendo em conta as gerações atuais e vindouras na localidade de Mafuiane, segundo o MAT, passa por prevenir as más práticas, advogar para uma correção e sensibilizar para a mudança das atitudes que não são as mais corretas. Não só por questões legais, mas por questões de ética, por questões de garantia da sobrevivência da espécie humana. Os estudos de impacto ambiental, algumas vezes, questões de corrupção, que eles não são fiéis aos impactos que eles terão. MAT olha ainda a penalização e a responsabilização como pilar para a correção das atitudes prejudiciais ao meio ambiente. A penalização entra naquele processo de reduzir os ganhos que espera. Então, se não quer reduzir os ganhos que espera, vai garantir que o seu funcionamento é o melhor possível. Mas quando encontra fragilidades institucionais ou de monitoria ou de responsabilização, então as más práticas vão continuar e quem vai ficar sempre em prejuízo será as comunidades diretamente afetadas, em primeira instância. Por outro lado, Nhankale alerta para um futuro incerto, caso não se resolva o problema da poluição ambiental causada no processo de exploração da pedra nesta localidade. Pode ocorrer a longo prazo uma erosão na área e que pode vir mesmo a devastar, inclusive, as residências das proximidades. E pode haver também a crise de água, porque uma vez que estão nas proximidades e aqueles mesmos rios ou lagos que estão próximos às residências são usados como fonte principal da água. Vai chegar um tempo que nem haverá medidas para poder purificar aquela água para o consumo humano, tanto para o consumo dos animais. As empresas de exploração mineira devem exercer suas atividades em harmonia com as melhores e mais seguras práticas socioambientais, com vista a promover o desenvolvimento sustentável a longo prazo. Vamos observar uma breve pausa. Até já. Estamos de volta à segunda e última parte do programa. O governo de Moçambique não torna pública a tributação da mais-valia das empresas do setor mineiro e de hidrocarbonetos. Acompanhe. Antes de 2012, a venda de ativos ou participações nos projetos mineiros no valor de dezenas de milhões de dólares não foi tributada de acordo com o estudo do Centro de Integridade Pública de 2023. Um momento decisivo na tributação das mais-valias da indústria extrativa de Moçambique ocorreu em 2011, a quando da venda da concessão de carvão da Riversdale em Tete, cujo comprador foi a mineradora Rio Tinto, num valor estimado em 4 mil milhões de dólares. Mas, por que Moçambique decide tributar as mais-valias? Sendo um país em vias de desenvolvimento, os recursos explorados não são renováveis, a não tributação resultaria em perdas para Moçambique em milhares de dólares. E por isso, o governo decidiu tributar as mais-valias em cerca de 32% para fortalecer o orçamento do Estado e as despesas públicas. Até 2012, 10 empresas não tinham sido tributadas, o que equivale a 0,5% das mineradoras que vigoravam com licença válida até fevereiro de 2022, destacando-se a Qf Energy com um imposto calculado de 175,8 mil milhões, demonstrando o quanto o país perdeu. De 2012 até os dias atuais, 7 empresas que venderam suas participações foram tributadas e a mais recente é a Sasol, com um lucro total de 266 milhões de randes, dos quais 4,6 foram arrecadadas pelo governo. Apesar disso, estas participações não foram tornadas públicas pelo governo. Por que as mais-valias?
As mais-valias são importantes para o desenvolvimento da base tributária do país. O problema reside no desvio do tributo para fora das contas do Estado, fato verificado em 2019 com a venda da Anadarko, na qual o governo recebeu 880 milhões de dólares resultantes do imposto das mais-valias de 32%. A sociedade civil contestou o fato de uma parte do dinheiro ter sido usado para financiar as campanhas eleitorais. Atitude que influenciou na posição do país nos índices de transparência, que caiu 9 níveis em comparação com os 30 alcançados em 2019. A falta de avanço das atividades previstas para o primeiro ano de implementação do Programa de Resiliência e Desenvolvimento Integrado do Norte. Com a intensificação da violência no norte do país, concretamente na província de Cabo Delgado, em 2017, o país registrou perdas humanitárias de mais de 2.000 cidadãos e a deslocação de milhares de moçambicanos de um ponto para outro. O fato obrigou o governo de Moçambique à criação e aprovação de um plano com vista à restauração do clima de tranquilidade e segurança. Desta forma, em 2022, com o objetivo de promover a recuperação e retoma de condições básicas de desenvolvimento econômico e social da zona norte do país, estabelecer o bem-estar, reforçar a provisão dos serviços básicos, promover a inclusão e o desenvolvimento equitativo do capital humano, o governo aprovou o Plano de Resiliência e Desenvolvimento Integrado do Norte, designado PERDIM. Este programa foi desenvolvido em parceria com o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, Programa das Nações para o Desenvolvimento e Nações Unidas e a União Europeia, tendo sido orçado em 160 mil milhões de meticais para execução assente em 3 pilares: boa governança e incremento do espaço cívico e a recuperação, reconstrução e desenvolvimento socioeconômico e resiliência. Contudo, 2 anos após a aprovação do programa, o governo de Moçambique não registrou avanços no desenvolvimento das atividades para o primeiro ano. O país não desembolsou o orçamento previsto para a realização das atividades do primeiro ano, avaliado em 475 milhões de dólares. Igualmente, não desenvolveu atividades de impacto previstas para o ano de 2022, tendo a província registrado onda de ataques armados. Não houve também a realização da primeira reunião do Fórum Regional do Norte, com vista a analisar os pontos de crescimento e a restauração dos serviços básicos daquela província. A ausência da implementação das atividades previstas para o primeiro ano compromete a eficácia do plano e cumprimento dos pilares descritos para os 5 anos de execução. É desta forma que colocamos um ponto final à presente edição do programa Janela de Integridade. Não se esqueça de acompanhar os nossos conteúdos nas plataformas digitais do Media Lab, Facebook e YouTube.